Eu sou Olis Ivan Sessak, componente do folclore ucraniano Barvino, da Sociedade Ucraniana no Brasil. Eu fui incumbido hoje de apresentar para vocês, falar para vocês alguma coisa sobre os cossacos, como eles surgiram, quem eram os cossacos, pelo que lutavam, o que defendiam. E para a gente entender mais ou menos o início disso, a gente tem que voltar lá para o final do século XIV, meados do século XV, e entender o que acontecia na Ucrânia da época, né, que se chamava Rush de Kiev. Né? Nesse período, a Ucrânia estava praticamente toda tomada e invadida, né? Ao norte e a leste, pelos mongóis, que destruíram praticamente as grandes cidades, inclusive Kiev. Ao sul era dominado pelos otomanos e pelos tártaros da Crimeia. E a oeste, né, na região da Halichina e Volhynia, estava sob o domínio polonês-lituano. E a parte central da Ucrânia, a região das planícies e das estepes, era praticamente desabitada e servia como corredor dos povos do norte que faziam o curso até o Mar Negro. Com a destruição das grandes cidades, o povo sentiu necessidade, para sua sobrevivência, de sair das grandes cidades e se aventurar, né? Fazer incursões em busca de alimentos, né? De caça, pesca, e saíram pelo Dnipro para procurar seus provimentos. Como essas expedições demoravam muito tempo, meses, então eles montavam acampamentos ao longo do Dnipro e assim iam caçando, pescando. Na volta às grandes cidades, eles tinham que deixar uma grande parte desses provimentos a título de tributo, de impostos. Para fugir disso, eles começaram a montar acampamentos mais fixos, né? E começaram a ficar mais nesses locais. Esses acampamentos ao longo do tempo foram aumentando seu número, até por deserção de soldados dos outros exércitos e tal. Foi aumentando, e esses acampamentos logo se tornaram vilas, vilarejos e aldeias. E aí eles foram se fixando ali, começaram com agricultura, a plantar suas coisas e tal. A partir de um certo momento, eles sentiram a necessidade de se defender, até pelos ataques dos povos nômades que viviam na região e tal. E começaram a montar grupos de defesa, né? E faziam as suas fortificações, as sítios, né, que a gente conhece hoje. Talvez aí que tenha começado, esse foi o embrião Então esses homens, pelo seu estilo de vida, né, esse modo de viver, começaram a ser chamados de Cossack, que vem do antigo eslavo, que quer dizer homem livre. Então eles começaram a ser chamados de Cossack. E esses homens então formavam esses grupos, pequenos exércitos ali para a defesa do seu território, das suas famílias, dos seus alimentos, enfim. E isso foi crescendo, se avolumando, e a partir daí surgiu uma pessoa, o Dmytro Vishnevetsky, mais conhecido como Baida, que vinha de uma família nobre de Ternópil, inclusive tinha sido administrador da localidade e tal para o reino polonês. E esse Baida,
ele tinha um descontentamento com a coroa polonesa e nutria do mesmo pensamento, do mesmo espírito dos cossacos, pela independência, a forma de viver livre, ser donos de si mesmo. E o Baida, com dinheiro do próprio bolso, montou uma fortificação, ou sítio, né, na ilha de Khortytsia, que fica na região de Zaporígia. Zaporígia, que vem do Zaporozhye, né, que é região depois das corredeiras. E aí ele formou o exército e começou, começou a ficar maior. E esses cossacos desta região foram chamados de Zaporozhites. Então foi um exército que se formou ali, inclusive os cossacos da Zaporígia, os Zaporozhites, são lembrados até hoje em danças e tal, são os mais lembrados. Esse descontentamento foi aumentando, até que o número de cossacos foi aumentando, né? Todos eles com o mesmo espírito de liberdade, de viver livremente e tal. Foi indo e o reino polonês começou a olhar já com um certo medo, falou, olha, eles vão dar problema para nós e tal, né? E aí já com um exército mais fortificado, já mais bem preparado, com um número grande de cossacos, resolveu ir à luta, né? Literalmente. Olha, a gente só vai conseguir a nossa liberdade, o que a gente quer, o que a gente deseja, se a gente for ao confronto. E aí, já com esse exército de cossacos já forte, travaram várias batalhas, né, com os poloneses e com os tártaros, enfim. E todas essas batalhas tiveram sucesso. E o Bogdan Khmelnytsky, então, depois dessas batalhas, depois de vitorioso, foi até Kiev e nas portas da cidade foi recebido como o libertador do povo ucraniano. Bogdan Khmelnytsky, então, com o respaldo do povo, né, com o título de libertador do povo, ele dá início ao Estado Cosaco. Ele começa o Estado Cosaco, já com regramentos, com regras, com leis instituídas, né? Então ele dá um formato já. Dizem até que essas leis serviram até de inspiração para a Constituição, né? Para várias constituições, né? Eram leis regidas por princípios de igualdade, né? Então, assim, os cossacos todos eles eram iguais. É aí que se formou esse espírito de irmandade, quer dizer, eles se tratavam como irmãos mesmo. Ao contrário do que muita gente pensa, né, que os cossacos só gostavam de festa, eram fanfarrões e tal, não é bem verdade. Quer dizer, eles eram também, né, mas eles tinham muita disciplina na hora dos exercícios militares e tal. Eles eram bem disciplinados, levavam bem a sério a coisa. Na hora da festa eram festeiros mesmo, né? É interessante nós estarmos nessa sala aqui. Aqui ao fundo a gente tem dois quadros de cossacos, né? Um aqui e outro ali atrás. Esse quadro especificamente é um quadro bem célebre, né? É um quadro famoso. Obviamente isso aqui é uma réplica, é uma cópia de tantas outras que foram feitas desse quadro. E é importante dizer que ele tem um valor não só artístico, né, mas ele tem um valor pela história que o quadro conta. Esse quadro aqui, ele retrata os cossacos escrevendo uma carta em resposta ao sultão turco
que dizia, olha, eu vou invadir aí, vocês se rendam a mim, né? Eu vou entrar aí com o meu poderoso exército e vou invadir vocês e vocês têm que se render a mim. E aí os cossacos estão respondendo aqui, né? Olha, você pode vir, né? Nós estamos te esperando aqui, tal. E essa carta, inclusive, se pensou em colocar aqui para o pessoal ler a carta e entender melhor o quadro, né? Mas essa carta é meio debochada, cheia de palavrão e tal, acharam por bem não colocar a carta aqui. Mas é interessante quem tiver interesse de ler a carta e entender a história por trás do quadro, que daí vai olhar o quadro de uma outra forma, né? E aí mostra um pouco da têmpera dos cossacos, né? Quer dizer, da igualdade deles, eles aqui, escreva isso, que ele é isso, que ele é aquilo, dando risada e tal. Então, é mais ou menos assim que os cossacos eram. Vale dizer aqui que os cossacos, basicamente, lutavam e defendiam três coisas, três valores, né? A sua fé, a sua terra e o seu povo. Então eles lutavam basicamente por isso. Por isso eles foram muito importantes para a Ucrânia e fazem parte da história como heróis, que deram suas vidas justamente pela independência, pela soberania da Ucrânia. Nós, descendentes de ucranianos aqui no Brasil, devemos nos orgulhar de pertencer a essa estirpe dos cossacos, né? Como diz o hino, né? Devemos nos orgulhar porque a Ucrânia deve muito a eles, né? E a gente deve se orgulhar também, e aí que vem você deve estar me perguntando por que eu estou falando de cossacos no tema Páscoa, né? E aí é que venham amar. Aqui no Brasil nós temos a Irmandade dos Cossacos, na cidade de Prudentópolis, que é muito ativa, principalmente na época da Páscoa. É por isso que eu estou falando para vocês dos cossacos. E a gente deve se orgulhar também por nós termos essa Irmandade aqui no Brasil. Gostaria de deixar a Irmandade, meu abraço e agradecer pela amizade. Slava Ukraini, Heroyam Slava. Slava Jesús Christu. Eu sou o André Zakalugin, conhecido por Kupesca, faço parte da Irmandade dos Cossacos, aqui da cidade de Prudentópolis. O que vem a ser a Irmandade Cossaca de Prudentópolis? É um grupo que faz parte da paróquia São Josafate, que surgiu na década de 50, meio que indiretamente. A gente não sabe se ela surgiu antes do Veselka, junto com o grupo Veselka, ou então logo depois da fundação do grupo Veselka. Como que funcionou aí a criação da então Irmandade Cossaca de Prudentópolis? Membros da paróquia participavam das celebrações do Sábado Santo, da Sexta-feira Santa, do Domingo de Páscoa, e ficavam aí fazendo orações, vigias ao Santo Sudário, a nossa Plastionetia. Jovens acabaram criando espadas feitas de madeira e se tornaram aí guardas do túmulo de Cristo. Ia fazendo uma rotatividade de membros e tudo mais. E com o passar dos anos, um amigo nosso, já falecido, o senhor Dionísio Pushkevich, acabou emprestando do açougue dele um par de botas, 2 par de botas e assim por diante para usar durante a vigília. Já nesse mesmo ritmo, um outro amigo nosso, o senhor Antônio Michalowski, confeccionou espadas feitas de molas de fusca, de Kombi e tudo mais. Então, ali já era um grupo de cossacos, ainda não denominado Irmandade Cossaca de Prudentópolis. Eram os famosos guardas aqui da igreja. Então esses guardas aí trajavam roupas ucranianas, porém eles representavam os soldados romanos, que faziam a vigia do Santo Sudário.
Com o passar dos anos, foi ganhando força, ganhando quantidade de componentes. Com o auxílio do Grupo Veselka e empréstimo de trajes, espadas e botas, a Irmandade foi ganhando força. Tanto é que, pouco mais de 10 anos atrás, no ano 2010, a Irmandade passou a existir de verdade, documentada, contendo CNPJ e agregando um número bem grande de componentes. Não só aqui de Prudentópolis, como de diversas outras cidades. Não só componentes do Grupo Veselka, como ex-componentes e como componentes de outros grupos folclóricos, inclusive do grupo folclórico ucraniano Barvino, aí de Curitiba. Já com trajes uniformes, cada componente com seu traje, com seu par de bota, com sua lança e espada, a Irmandade ficou muito uniforme, ficou mais resistente e hoje ela tem mais ou menos uma leva de 200 cossacos. Então é um número bem grande, onde você vai ver todos esses cossacos reunidos, trajados, aqui na igreja, na celebração de Sábado de Aleluia, que seria a missa de ressurreição. Mas e antes disso, onde ficam esses guardas aí, os cossacos? A Irmandade é subdividida em 12 grupos, com 12 hetmans. Cada um tem uma escala de um horário para tirar guarda com seus cossacos. Então, por exemplo, a gente começa a tirar guarda na sexta-feira de manhã, na celebração inicial, às 9 da manhã, e a gente encerra nossos trabalhos religiosos no sábado à noite, que seria a missa da ressurreição. Durante esse tempo a gente vai fazendo a troca de guardas, a placionete fica à exposição, a igreja fica 100% do tempo aberta, o pessoal vai fazendo visitas, vai fazendo orações, tem divisões internas da igreja de hora em hora para cada grupo paroquial fazer a sua adoração e os cossacos continuam ali, firmes e fortes, fazendo a vigia. Quando se encerra a missa de ressurreição, que seria sábado à noite, a gente acabou organizando sem querer uma festa, uma noite cossaca, que seria mais uma celebração interna para a Irmandade. Só que isso não foi divulgado e foi tomando força e ganhando grande valor, que hoje a gente consegue abrigar umas 1.500 pessoas aí de público assistindo a nossa apresentação. Como é que funciona essa apresentação da Noite Cossaca? A gente está trajado, a gente hoje possui dois tipos de traje, que a gente fala que um traje é o traje social, o traje de guarda, e outro traje seria o traje mais festivo, mais tranquilo, aquele que todo mundo usa aí nas Zaporogens. A gente se apresenta, faz a nossa festa, celebra e encerra no sábado à noite a nossa participação como cossaco na Páscoa ucraniana aqui de Prudentópolis. Onde acontecem as celebrações pascais aqui em Prudentópolis? Na igreja ucraniana de São Josafate, na Catedral Imaculada Conceição, lá na Vila Iguaçu, Barra Bonita e Ponte Alta. Nesses lugares a gente tem uma irmandade junto com a Irmandade e também uma irmandade em Guarapuava, que inclusive integrantes da Irmandade Cossaca de Prudentópolis que foram fundadores da Irmandade lá de Guarapuava. Onde acontecem as celebrações festivas, aqui ao lado do pavilhão da Igreja Ucraniana de São Josafate. Você pode passar aí ao lado durante o ano todo, não tem nada no gramado. Na época da quaresma, nós, cossacos, nos reunimos para construir a nossa site. O que seria uma site? Uma fortaleza. Igual a gente vê em fotos e tudo mais, lá da região de Zaporígia, na Ucrânia. E foi daí que meio que surgiu a ideia dessa nossa apresentação, dessa nossa festa cossaca, noite cossaca. Determinado ano a gente estava conversando aí durante o tempo de Páscoa, a época de Páscoa, e uma conversa ou outra surgiu a ideia da gente celebrar, dançar um Polzunets ou um Zaporozhets depois da apresentação e foi ganhando força. Então os cossacos se reúnem durante o mês de março para construir a City. Nesse mês a gente é responsável pelo terço, toda manhã aqui na paróquia São Josafate. A gente já combina quem vai hoje, quem vai construir isso, quem vai aquilo. Todos são cossacos voluntários, trabalham gratuitamente e a gente constrói a City, celebra festando e tudo mais, e principalmente em oração e fé em Cristo. O que eu preciso ter ou ser para me tornar um cossaco? Principalmente vontade e disponibilidade de estar todos os anos na Páscoa ucraniana católica aqui em Prudentópolis, com seu traje, com sua espada, participando das celebrações,
cumprindo o seu horário com o seu hetman e principalmente estar fazendo parte na celebração final, onde todos os cossacos estão reunidos aqui para celebrar a ressurreição de Cristo.